Fala aí pessoal, tudo bem? Pastor Adriano Batista aqui pelo canal Verdade em 10 Minutos. Novamente, e hoje com um tema que vocês pediram para tratar. A gente abriu aí nessa oportunidade para vocês poderem participar daquilo que o canal também trabalha biblicamente. E a gente hoje vai entrar aí em obediência a um pedido de vocês e falarei aqui sobre essa questão da interferência da filosofia como da sua influência no que diz respeito à teologia da fé, porque aqui a filosofia ela representa uma emancipação da razão, como também do intelectualismo, do que diz respeito à verdade inicial e definitiva da fé, ok? Então alguns detalhes que o pastor eu vou aqui apresentar que vai dar para vocês, vamos dizer, uma direção exata de como as igrejas estão aplicando hoje o sistema filosófico naquilo que discursam, naquilo que ensinam, naquilo que falam. Ok? Bom, primeiro detalhe aqui é que a teologia ela é uma ciência, ok? E obviamente toda ciência ela prega que atrás de uma obra existe um autor. Você há de concordar comigo, tá? No que diz respeito, exemplo, evangelho, a autoria do evangelho, ou seja, o autor do que diz respeito a esse acontecimento, eu me refiro a Cristo, ali ele está dentro de uma causa e de um efeito mais suficiente do que a razão, do que o homem, mais suficiente do que qualquer coisa. Eu quero dizer que ele é mais do que homem, ele é supra-humano, ok? Então quando a gente fala da ciência filosófica, da ciência humana, desse intelectualismo, nós falamos de um nível mais baixo, ou seja, de coisas que o homem pode falar, que ele pode até realizar, mas não com esse efeito, com esse resultado sobrenatural, com esse resultado mais sublime, mais pleno, mais perfeito, tá bom? Então eu vou colocar aqui alguns detalhes importantes desse uso de comparação, entre do que Deus é capaz de fazer e daquilo que o homem é capaz de fazer. Então essa ciência, ela se divide. E, biblicamente, isso pode ser fundamentado por todos vocês. O que não pode acontecer é o que é de Deus se misturar com aquilo que é do homem. Aí, quando misturar as duas ciências, nós vamos ter um problema muito sério, ok? Isso não pode acontecer em hipótese nenhuma. Bom, primeiro detalhe importante aqui. Quando a ciência é Deus, a definição ali que a ciência é a autorrevelação dele. Então Deus passa a ter uma existência própria, que até a gente usa esse termo na teologia bíblica, o ser de Deus, porque o ser de Deus ali é ação e resultado. E esta ação e resultado, do que diz respeito ao que ele faz, ela é extremamente particular. Ela é pessoal, tá? Então esta autorrevelação dá a ele existência. Dá a ele a oportunidade de revelar o seu ser, como também o saber. Porque tudo aquilo que ele é, que ele quer dizer, que ele quer comunicar, que ele quer testemunhar, que ele quer que o homem conheça, surge desse acontecimento particular e individual dele. Ok? Então Deus ali, ele é o próprio sistema, ele é o próprio princípio, ele é o próprio método. E o que ele é na ação e no resultado, o que ele é em obras, o que ele é naquilo que ele fez ou naquilo que ele faz, independe de homens, independe de forças, independe de políticas, independe de vontades, etc, etc, etc. Então tudo aquilo que Deus ele pode ser, ele revela-se em ação, em obra, em resultado. Evangelho é isso, é a encarnação do Filho, ok? Então há uma observação importante aqui na ciência, quando a ciência é Deus. O homem só pode conhecê-lo na medida em que ele se revelar. Deus é o ato, Deus é o fato. Ele não é um pensamento, ele não é uma opinião humana, ele é ele mesmo. Tanto que Jesus até se utiliza desse termo pleno e perfeito e absoluto que respeita a Deus, o eu sou, Ali Deus ele é a objetividade desse ato e desse fato. Então o homem só pode falar dele, só pode conhecê-lo na medida em que ele se revelar. Então quando a gente fala da inerrância da Escritura e da suficiência da Escritura, nós não falamos da Bíblia e dos seus 66 livros, porque isso é testemunho.
Quando falamos da Escritura, nós falamos da ação dele. Quando Deus é o fato. Quando Deus ele é a obra. Quando ele é o autor. Então o que é a Bíblia para nós? Ela é um testemunho dessa linha linear e histórica, quando Deus se autorrevelou e haviam pessoas lá para contar e testemunhar como foi o Evangelho por meio dos discípulos do nosso Senhor. Então, é importante separar a Escritura do testemunho, sim, porque as duas coisas estão ali nos escritos. E muita gente não consegue, obviamente, perceber isso. Tá? Então, a inerrância, a suficiência da Escritura é quando Deus, ele se revela, quando podemos falar algo dele que se comprova que foi ele mesmo. Então, existe aqui um desafio, né? O que é a objetividade de Deus? Tá? A objetividade de Deus aqui é a forma como ele se revela. Tá? Então, é desta realidade que sai a central da definição, da forma mais correta de servir a Deus, da forma de nós o conhecermos. A central desta definição do que Deus é, ou isso, do que ele quer do homem, essa central de definição é a sua personificação. Quando ele faz em pessoa, tá? Que vocês vão entender que na criação isso aconteceu, existe ali o registro de algo que ele fez, independentemente de forças humanas, como também o Evangelho, que na encarnação Deus ali ele é pelo Filho, e o Filho desce e se revela dentro da história, e a gente vê o mesmo cenário, a mesma repetição, e agora de uma forma mais plena, mais formal, mais humana, mais material do que Deus foi capaz de fazer messianicamente na vida do Filho e na figura desse Jesus histórico, ok? Então, um detalhe importante de tudo que eu falei aqui, que essa central de definição, ou seja, quando Deus ele assume ser ele mesmo em ato e fato, em ação, em resultado, é desta obra e desse acontecimento que sai a virtude moral, a virtude intelectual, a virtude espiritual, como isso também a interpretação, a inspiração, como também a produção do conteúdo. Então, o conteúdo da obediência da igreja surge de uma raiz direta de Deus. Evangelho é isso para nós. Ali, exemplo, na encarnação do Cristo, a aparição dele, a palavra dele, a vida dele, a pessoa dele é a forma exata da relação de Deus com os homens. Ali Deus é matéria, ali Deus é verdadeira humanidade, ali ele é visão orgânica. Então o Evangelho para nós é a encarnação do Filho de Deus. Evangelho para nós é a forma de Deus se relacionar com os homens, ou isso de revelar o seu amor, a sua verdade, a sua objetividade, a sua pessoa, que está defendido também na visão apostólica da primeira igreja, ok? Então essa ciência que eu estou me referindo aqui, uma outra observação, né? Como eu já falei do Evangelho, essa ciência ela traz princípios fundamentais para o saber. Então, quando a gente inicia, né, essa postura, esta posição de falar sobre Deus, o respeito é esse princípio aqui. Deus é a causa material, formal, eficiente e final do saber. O que é o fundamento? Tudo aquilo que nós podemos falar dele e provar. Ele não pode ser uma ideia, ele tem que ser um fato. Ele não pode ser uma ideia, ele precisa ser o autor e a obra disso. Lembra? A ação e o resultado precisa ser ele. Então, se foi ele, ele vai dar a providência de que esta ação tenha a matéria da fé, de que esta ação tenha a formalização da fé, a eficiência da fé, como também isso, um resultado inalterável. O Evangelho não pode ser alterado, o Evangelho não pode ser modificado. Por quê? Porque foi o Filho dele que disse. Você pode modificar coisas que o homem fala, mas aquilo que Deus disse em pessoa, você não pode de forma nenhuma modificar. Ok? Então, nenhum conhecimento teológico é possível
se não proceder de uma raiz direta de Deus, se não for por Ele. Então essa razão plena, absoluta, inviolável, inalterável, consensual, eficiente da verdade da fé só pode surgir de ações pessoais e particulares desse Deus, tá? Por exemplo, a autoridade que está sobre a igreja é provar que Jesus disse isso. Se a igreja não conseguir provar que Jesus fez isso, que ele mandou isso, que ele disse isso, ela não tem autoridade. Entendeu? Porque a formalização do discurso, a matéria do discurso, o conteúdo do discurso da fé dentro da igreja precisa estar fundamentado, planejado e organizado num acontecimento particular de Deus na vida do filho. É uma coisa simples. A ciência ali tem que ser Deus, não pode ser a razão. Ok? Então, um detalhe importante, respeitando esses princípios fundamentais da teologia bíblica, cuja ciência é Deus, ela não pode ser idealista, ela não pode ser natural, humana, ela não pode ser inata. Porque a verdade da fé que nós nos referimos aqui, ela não se traduz, ela não se explica com opinião particular, mas com aquilo que nós podemos provar diretamente de Deus. Porque ele testemunhou de si mesmo. Você vê que tem até um texto que Paulo fala lá em Romanos 1, 18, né? Em demais textos lá, ele trata exatamente essa realidade da religião que se opõe à ciência de Deus. Porque nada do que a gente fala sobre Deus aqui a gente pode inventar. Nada do que a gente fala sobre Deus aqui pode sair de nós. Porque ele vem primeiro e se apresenta e prova quem é. E com base nesse material, com base naquilo que na verdade ele testemunhou de si mesmo, que a gente discursa, que a gente fala, que a gente fundamenta. Então primeiro vem ele, fora do homem. Ele é pessoa aqui. Entendeu? Fora do homem, não dentro do homem. A ordem é essa, primeiro ele vem, depois o homem contempla. Então, respeitando essa ciência, cujo é Deus, é desta ação, é deste resultado que sai a normativa da fé, que sai a unidade doutrinária da fé. Então a capacidade dele ser Deus ali não pode estar comprometida no seu resultado por nenhuma razão humana, por nenhuma ideia, por nenhuma vontade, por nenhum sentimento, até mesmo necessidade humana. Então qual é a tarefa do teólogo relativa a essa ciência cuja é Deus? A tarefa dele se divide em 3 aspectos. Coletar os fatos dentro desta objetividade de Deus ser Ele mesmo e pessoa. Segundo, depois de coletar esses fatos, explicar legitimamente cada um desses detalhes específicos que testemunham, né? Obviamente, o acontecimento particular desse Deus com consulta, observação e, no nosso caso, biblicidade. E o último aspecto, gerar essa subjetividade. Que eu quero dizer, se há uma objetividade de Deus, de ser Deus, há uma razão de obediência. Eu não vou obedecer o que saiu do homem e nem me sujeitar a nenhum tipo de tradição, ideia ou conceito humano. Para haver uma subjetividade da parte do homem, é necessário confirmar a objetividade de Deus. E quando formos subjetivos, né, no que diz respeito à nossa obediência de fé, é porque nós estamos conscientes de que esses apelos que estão sendo feitos dentro da igreja estão fundamentados e confirmados, nesse caso, em Cristo. Porque a autoridade teológica provém de Cristo, não da igreja. Então, quando a igreja faz o apelo, é porque ela já trabalhou essa consciência, é porque ela já apresentou os fatos, é porque ela já explicou e traduziu essas realidades, né? De ordenança, de decretos, com consulta, observação e fundamentação, porque não há sentido subjetividade sem a objetividade de Deus. Por isso que tem muita gente aí obedecendo o homem, obedecendo a igreja, obedecendo tradição, mas não isso. A revelação, a autorrevelação. Eu digo quando Deus ele se personificou.
Tá bom? Então isso aqui para nós é sagrado. Que na nossa obediência se comprove Cristo. Até Paulo usava uma expressão lá, né? Até que Cristo se cumpra em nós. Para nós é o que mais há de sagrado em tudo aquilo que na verdade a gente trabalha e se dedica em torno da fé. Então até aqui eu expliquei para vocês e encerrei aqui essa primeira parte, né, da ciência, quando Deus é a ciência, e essa é a teologia que nós obedecemos, que a tarefa do pregador e do teólogo é sempre provar que a autoridade que ele está exercendo ali é legítima, ou seja, que tudo que ele está passando à igreja tem a objetividade de Deus. E se confirme isso, que Deus realmente disse isso, falou isso, e a plenitude e a perfeição disso tudo é Cristo e é messiânico, tá bom? Então, se a igreja se ver obedecendo alguma coisa que não se comprove em Cristo, é muito mais do que fraude, é muito mais do que heresia, já é condenação, ok? Então, quando a gente começa a entrar no mérito da ciência filosófica, que é a teosofia, né, quando a filosofia ela passa a ter influência e interferência na teologia, ali qual que é o parecer da ciência humana? Que tanto a existência de Deus como o seu conteúdo deve ser controlado pela razão e opinião humana. Aí nós temos uma inversão. Porque tudo aquilo que se fala sobre Deus e tudo aquilo que se fala sobre fé ali, existe a imposição da razão. A emancipação da razão sobre a fé, como já falei aqui. Então, quando a filosofia passa a exercer o saber, ou isso, a gerar conteúdos, formalidades ou coisa do tipo, ela se divorcia da revelação. E há um detalhe importante que, inclusive, o diabo tentou isso com nosso Senhor no deserto, de fazê-lo acreditar que existia uma teologia adaptável às circunstâncias e necessidades. E que ali a definição fosse essa, que Jesus assumisse essa autoridade para infringir a Escritura, que o nosso Senhor, obviamente, o resistiu, o venceu. Mas ali no deserto o diabo já tentou com ele tornar o quê? A teologia e a ciência teológica uma cultura, um pensamento, uma opinião, uma urgência de necessidade, que é exatamente a estratégia que está dentro da igreja hoje. Eu vou explicar melhor ela para você. Então a verdade da fé na teosofia, ela é uma autoafirmação intelectual. Ela é uma autoafirmação de vida intelectual. Ela é uma autoafirmação de espírito humano. Porque Deus começa no homem e na opinião dele. Olha que situação desgraçada. É uma teologia humanista, ao mesmo tempo também materialista. E tudo aquilo que eles estão falando sobre Deus, tudo aquilo que eles estão pregando sobre Deus, até mesmo sobre o Evangelho, até mesmo sobre Jesus, a origem desse conteúdo. A raiz não está na autorrevelação, mas na razão, no homem. O instrumento ali do conhecimento teológico é o homem e o seu íntimo. A teologia ali é uma ideia, por isso racionalista. Porque o instrumento dela é o intelecto. Aí vem a diferenciação de evangelho e religião. Por quê? Porque enquanto o evangelho prega a ciência de Deus, toda a essência religiosa se ampara exatamente nisso. Num Deus que provém ou surge dessas ideias, que surge exatamente desse fenômeno patológico, né? Se o instrumento é a razão, se o instrumento é o intelecto dessa matéria e formalidade de fé, então eu tenho que considerar 100% que isso realmente seja humano. Porque se a tarefa de quem está discursando e pregando agora é priorizar a imposição de linguagem, a intelectualidade, o sentimento místico, o moralismo, né? Como falso moralismo, a ritualidade, a estética, que é isso que na verdade a religião prioriza, sempre, ao invés disso, de saber se realmente aquilo que nós estamos falando nós podemos provar. Então você vê que tem tudo isso na religião, mas nada do que esses caras trabalham ali como prioridades e objetivos tem uma verdade comprovada. Por isso o uso de pressupostos, por isso eu,
eu acho, minha opinião, eu vejo dessa forma. Por isso que a teologia ela tem um ponto de vista. Cada um com a sua interpretação, cada um com a sua inspiração, cada um com a sua interpretação, porque a verdade teológica ali é um pressuposto. A verdade teológica ali, ela é uma hipótese. Então a origem desse Deus da filosofia, esse conteúdo de fé que a filosofia hoje passa nas igrejas, sai da experiência do homem ou de algo que ele queira, que ele deseja, e de maneira urgente. Porque o homem ali vem em primeiro lugar. E Deus ali é servo dele. Já no Evangelho, isso se inverte. Deus ele vem primeiro e o homem o contempla. E se não gostar, ele vai continuar sendo ele mesmo. E veja aí, que quando a gente fala de ministério, a igreja assume esse caráter. De quando abrir a boca para falar de Deus, não tem preocupação nenhuma com esse detalhe de quem vai gostar, quem vai aceitar, quem não vai aceitar, porque a ciência que obedecemos ali é que Deus seja Ele mesmo. Porque não existe na biblicidade desses fundamentos como que eu posso me expressar aqui? A oportunidade de que você eleja o Deus que você quer e selecione aquilo que você quer ouvir, ou isso. Escolha a verdade da fé que você quer obedecer. Está quebrando a ordem. Primeiro ele vem, revela quem é ele, e depois isso. O homem contempla e vai chegar a uma decisão, né? Se ele quer ou não, porque isso tem que ser livre. Já vou entrar nesse detalhe aqui já. Entendeu? Não pode se inverter isso. História que é essa, religião é isso. Escolhe Deus, escolhe a verdade da fé que quer obedecer. Tudo está manipulado e controlado pela razão, pelo homem, como também pelos efeitos disso, né? Do sentimento, do temor, da opinião, da ideia ou coisa do tipo. Por isso que eu falei, a ciência humana e a ciência de Deus, elas não se misturam, senhores. Porque existe uma primazia, uma pré-eminência em tudo aquilo que nós estamos falando aqui. O que Deus fala está acima de nós. O que Ele comprova dele mesmo está acima de nós. Se Ele é o autor dessa obra, então isso tem que ser respeitado. Então nada pode ser planejado e organizado fora disso. Porque a igreja não tem a sua própria autoridade. A igreja não tem o seu próprio ministério. Ela é uma consequência da autorrevelação de Deus na vida do Filho. Primeiro veio Jesus, com ele a Escritura, com ele depois o testemunho dos apóstolos, e por último a igreja. Nós somos uma continuidade, nós não somos o princípio. Nós somos uma continuidade do processo, e não o princípio e início do processo. O princípio e início do processo, como João Batista falou, o que vem de cima é sobre todos. Então quem está mandando nessa igreja aí? Não é? Quem está mandando nessa igreja? Agora, quando um pregador sobe para cima do púlpito, e ele usa dessas ferramentas filosóficas para trabalhar essa teologia que eu defini aqui, né? Controlada por esses interesses materialistas, humanistas e etc, etc. Ali, se ele não provar que Jesus realmente disse isso e mandou isso, ele vai precisar tirar de alguém. Por isso a autoafirmação. Porque se ele buscar, obviamente, né? Conselho e orientação em alguém como ele, em alguma fonte, em alguma raiz, que não seja o próprio Cristo, mas o homem, ele só está dando continuidade no esquema. Isso é catolicismo, isso é protestantismo, as tradições, a escolástica, o iluminismo, toda essa lata de lixo do cristianismo, você entendeu? Que se você for ver, serviu isso de labirinto de ideias. Gerar essas utopias, gerar exatamente essas correntes teológicas e algumas até então fanáticas, né? Que todas elas se amparam na mesma realidade de sistema. Falam tantas coisas, pregam tantas coisas que não podem provar numa materialidade de Deus, né? Bom, então existem 3 fundamentos teológicos que eu deixei muito claro aqui para vocês já começarem a trabalhar isso. Em respeito à ciência de Deus. Primeiro, o conhecimento teológico só é possível para nós quando Deus se revela de uma forma particular. E isso não pode começar em mim, nem em você. Deus tem que ser Ele mesmo.
pessoa, personificação. E evangelho é isso. Aí segue texto de João 17, verso 1 ao 5, João 3, 16, João 6, 53 ao 57, Mateus 11, 27, Efésios 1, verso 7 ao 12, que Paulo fala dessa plenitude, dessa perfeição, né? Na face do Cristo, Mateus 21, 42 ao 44, Efésios 2, versículo 20, primeiro aspecto e fundamento teológico. Segundo, o conhecimento de Deus em nós só é possível por meio de consulta, observação e aceitação. João 16, 3, 1 Coríntios 2, verso 3 ao 16, João 16, verso 8 ao 15, Lucas 20, versículo 18. O que eu quero dizer? O conhecimento de Deus não pode, de maneira nenhuma, estar em nós se não houver fundamentação nele, numa raiz com ele. Ele explica, ele interpreta, suas ações interpretam, inspiram e explicam o que temos que fazer naquela hora. O que devemos fazer? A resposta disso são as ações dele, não opinião, não é ideia. Então não existe inspiração e interpretação intelectual própria. Quem interpreta, quem inspira, aqui é a matéria da fé. Como Jesus disse lá em João 6, né? É a carne, é o sangue, é a vida dele, o material da incorporação. Segundo aspecto importante do fundamento da ciência verdadeira dessa teologia. E terceiro e último, o conhecimento sendo aplicado à igreja, que eu falei na transmissão, o teólogo se posiciona a transmitir essas verdades que já foram colhidas, explicadas pelo próprio Cristo e agora vão ser aplicadas para o objetivo da obediência e da subjetividade, lembra? Então, o instrumento, né, desse dever, do processo do saber, Jesus deixou muito claro, é ele. Então ele define tipo de ministério, ele define o tipo da liturgia, ele define cada aspecto ministerial da igreja, cada tipo de ministério. Ele é o pastor, ele é o profeta, ele é o sacerdote, ele é o tipo de rei. É isso, o instrumento do dever cristão. É a vida, é a carne do Cristo. Daí vem 1 Timóteo 2, versos 3 ao 6, Tito 1, verso 1 ao 3, Efésios 4, verso 12 ao 14, Hebreus capítulo 12, verso 1 ao 2. Ok? Então é muito importante que o pastor, eu falei dessas três classes, né, de fundamentos teológicos e princípios a serem obedecidos para a igreja, porque contrasta essa realidade. O que está sendo passado para a igreja é religião ou evangelho? Se for religião, tudo que vai ser dito lá e falado lá é em favor do homem, dos seus desejos, da sua realização, priorizando a sua experiência. Deus é ser experiência ali. Por isso, o pentecostalismo, neopentecostalismo, eu falei do protestantismo, mas isso segue para as demais vertentes teológicas. Entendeu? Porque Jesus, Evangelho e Deus ali é o que a pessoa sente, é o que ela viu em visão, é o que ela recebeu por profecia, e aí a gente está atropelando em tudo aqui. Por quê? Porque não existe religião sem a escritura da vida dele e da carne dele. Você vai definir Deus e Jesus pelo que você sente, escuta e ouve de você mesmo ou de alguém como você não pode de maneira nenhuma. Agora, se é evangelho que está sendo passado a essa igreja, então é isso aqui. Então Deus vai ser ele mesmo ali. E estas verdades vão precisar ser aceitas e reconhecidas pelos homens, independente de circunstâncias ou necessidades. Deverão ser aceitas e reconhecidas de acordo com a fé. E a fé aqui, ela é uma virtude. Ok? Até Jesus fala lá em Lucas capítulo 20, versículo 18, né? Que eu falei do conhecimento de Deus por meio de consulta e observação e aceitação. Jesus fala que a pedra aqui despedaça. Despedaça para refazer. Porque ele é a opinião inicial e final do processo. E o homem não tem controle em nada daquilo que ele pediu, falou ou testemunhou de si mesmo. Então, se o evangelho está sendo pregado na igreja, a opinião final e inicial é Cristo, não é o homem. Aí até
Alguns podem estar colocando aí, pastor, como que eu vou entender se a minha igreja pega a palavra de Deus ou não? Se ela está pregando a palavra de Deus de maneira verdadeira, então tudo aquilo que ela fala e ensina ali não pode ser com a sua própria autoridade. Precisa estar organizado, planejado e fundamentado em alguma realidade que Deus comprovou ser Ele mesmo. E Evangelho para nós é esse divisor de tempos e de história, quando Deus desce pela face do Filho e pela sua face e pela sua vida dá a normativa da fé. As suas ações prescrevem a fé. Então a igreja não pode ser diferente do Cristo, nem no que diz respeito à fé, comportamento e ministério, porque são 3 esferas que Jesus reina na vida do cristão, ok? Então hoje a interferência da filosofia no que diz respeito ao discurso e planejamento e organização ministerial dessas igrejas é porque todos eles estão exatamente debruçados a aceitar e a concordar de que existe uma teologia adaptável às circunstâncias e necessidades vividas pelo homem. E a definição de Cristo aqui é que a verdade da fé independe desses fatores de circunstâncias e necessidade humana. Quem quiser me seguir, toma a sua cruz, renuncia a si mesmo, vem e me segue, porque na verdade da fé que Jesus pregou, Ele está acima do homem, Ele é a opinião, Ele é a verdade, vamos dizer, inicial e final da fé. O veredito já foi dado, e a verdade que Ele disse está dito, como disse o Senhor lá em João, acho que capítulo 8, agora porque eu vos falei e vos disse a verdade, vocês não têm mais desculpa dos vossos pecados. Então, um bom caminho para a gente começar a trabalhar esse contraste, né? Essa separação da ciência de Deus com a ciência dos homens. Porque a ciência do homem trabalha em seu favor. E Deus ali é servo do homem. Mas evangelho, senhores, Deus está acima de tudo. Ele é Ele mesmo. E Ele não se preocupa com popularidade e nem opinião. Vão ter que aceitar Ele como Ele é. Ele não é eleito, como disse o meu Senhor, né? Fui eu que vos escolhi, não vocês a mim, porque Ele veio primeiro. Ele sempre vem primeiro. Ele tem a preeminência, tá bom? Um abraço, continua mandando a sugestão e a gente segue aí, colaborando e ajudando vocês pela misericórdia do Senhor, obviamente. Maranata, Jesus está voltando. Deus abençoe todos vocês.